para o próximo texto, que é o pensar até que se visualize o resultado. Para este tema, está escrito o seguinte: ao nos dedicarmos ao trabalho, devemos alcançar o estado mental de visualizar o resultado desse trabalho. Quando pensarmos seriamente no resultado que queremos alcançar, fazendo simulações mentais por repetidas vezes, que era no início apenas um sonho ou paixão, pode se tornar tão real, fazendo desaparecer a fronteira entre o sonho e a realidade. Com isso, sentimos como se realizássemos coisas que, ainda sem começarmos, que gradativamente traduz-se em cerca de que poderemos realizar. Esse seria o estado de visualizar o resultado. Se não pensarmos profundamente até que se visualize o resultado, será difícil levar a cabo um trabalho inédito, criativo, ou com alto nível de dificuldade que nos exige vencer vários obstáculos. Esse texto é muito importante, portanto eu vou ler de novo. Ao nos dedicarmos ao trabalho, devemos alcançar o estado mental de visualizar o resultado desse trabalho. Quando pensarmos seriamente no resultado do que queremos alcançar, fazendo simulações mentais por repetidas vezes, o que era no início apenas um sonho ou paixão, pode se tornar tão real, fazendo desaparecer a fronteira entre o sonho e a realidade. Com isso, sentimos como se realizássemos coisas que ainda nem começamos, que gradativamente traduz-se em certeza de que poderemos realizar. Esse seria o estado de visualizar o resultado. Se não pensarmos profundamente até que se visualize o resultado, será difícil levar a cabo um trabalho inédito, criativo ou com um alto nível de dificuldade que nos exige vencer vários obstáculos. Pela experiência de pesquisador que tive na minha juventude, o que foi exposto é extremamente importante na promoção das atividades empresariais. Para iniciar a pesquisa, primeiramente, desenhamos o processo a ser desenvolvido. Por exemplo, pensamos na matéria-prima, nos produtos químicos a serem agregados, nos equipamentos a serem utilizados, enfim, em todos os processos necessários para obter o resultado. A esses processos chamo de simulações, e nesse instante deve-se pensar em todos os problemas possíveis. Depois que a minha empresa cresceu, não pude mais lidar diariamente com o desenvolvimento do produto e passei a delegar essa tarefa aos pesquisadores dizendo: temos a solicitação de um cliente para desenvolver um produto com esta especificação e gostaria que se iniciasse imediatamente o estudo. Certamente trata-se de algo plausível se fizermos desta maneira. Com base nessa dica, para o que resta, pensem sozinhos. Mesmo assim, não deixava inteiramente por conta dos outros, sendo que eu mesmo pensava constantemente sobre o tema. Não fazia o experimento real, mas repetia esse processo mentalmente. Ao fazer tal simulação dia após dia, em determinado momento, dá-se uma sensação de ter obtido sucesso no experimento e até a figura do produto acaba por surgir à mente de maneira clara. Esse é o resultado de visualizar o resultado. Após o que ocorre o seguinte: por exemplo, um dos jovens pesquisadores traz o produto desenvolvido. Ao pegar esse produto, depois de congratulá-lo pelo esforço, vejo que é diferente daquele que eu havia imaginado. Assim, digo a ele que esse produto não serve. Então, esse pesquisador pede a justificativa, pois o produto está de acordo com a especificação. Esse produto pode atender às condições mínimas especificadas, mas o que eu imaginava era um produto que atende às condições máximas da especificação que lhes entreguei. Portanto, jamais seria esse produto que vocês criaram. Assim, eu justificava. Eu posso justificar desta maneira porque já havia na mente o produto acabado para servir de comparação. Se não tivesse pensado a ponto de visualizar o resultado, não teria como avaliar o resultado de uma pesquisa de desenvolvimento de novos produtos. Em outras palavras, se não tiver a noção de como deveria ser o produto, mesmo que os funcionários peçam a avaliação, não teria como fazê-la e acabaria aceitando o produto apresentado, achando razoável. Contudo, um produto despropositado não teria como ter ampla aceitação no mercado. Houve o seguinte episódio no passado. Certa época, solicitei a um cientista de renome, formado em uma famosa universidade, o desenvolvimento de um produto destinado a ele a alguns subordinados. Ele tinha quase a minha idade e hoje já está aposentado. Depois de alguns meses de luta, finalmente conseguiu criar um produto,
Quando ele trouxe a mim, eu reprovei imediatamente, sem cerimônia. Ele ficou ofendido e disse furioso: "Por quê? Esse produto é exatamente como você nos explanou e atende às exigências do cliente." Não, eu esperava algo de nível mais elevado e não um produto que atende o mínimo exigido. Para começar, a cor não é essa. Não posso aceitar um produto assim. Retruquei. Isso o deixou mais exaltado, que disse o seguinte: "Não posso acreditar que seja a opinião de um cientista. Mesmo que a cor esteja diferente, as capacidades atendem às exigidas. Preciso que o avalie de maneira mais racional e lógica." Talvez ele tivesse razão de ficar furioso, pois o que levou meses de pesquisas foi reprovado bruscamente. Contudo, mandei refazer, dizendo que o que eu havia imaginado não era a cerâmica daquela cor. Isso se repetiu até que ele apresentasse a amostra da mesma cor que o havia visualizado. Nessa ocasião, utilizei a seguinte expressão: "Quem desenvolve um produto deve criar um que pareça cortar as mãos ao tocar, de tão perfeito e tão maravilhoso que é." A expressão "parece cortar as mãos" era o que os meus pais utilizavam no interior. Era designada para um produto que, além de ter desempenho maravilhoso, possuía formato e cor impecáveis. São produtos que possuem qualidade acima do exigido pelos clientes. Mas sempre disse que criar um produto de excelência, mesmo acima da especificação, sem economizar esforços, é o mais importante para os que desenvolvem novos produtos. Nesse processo de criar produtos de excelência, pensar até visualizar o resultado torna-se necessário. Ao realizar mentalmente as simulações por várias vezes, mesmo não estando diretamente envolvido no trabalho de desenvolvimento, consegue-se visualizar o produto final com detalhes. Trata-se de pensar até visualizar o resultado, o qual tenho mencionado, mas enquanto essa imagem estiver em preto e branco, não é suficiente. Não se pode dizer que pensou profundamente se não conseguir visualizar o resultado em cores. Se conseguir pensar com um afinco, até esse ponto poderá se obter sucesso, mesmo nos empreendimentos da empresa, sem se limitar na área de pesquisa e desenvolvimento. Desde que fundei a Kyocera, sempre venho me desafiando com coisas que ninguém jamais havia tentado. Por conseguinte, nunca andei pelo caminho dito familiar, ou seja, aquele pelo qual já passei uma vez. Por isso, tomei o hábito de pensar com cuidado em todas as possibilidades existentes. Por exemplo, caminho sempre pensando se não haveria um penhasco ali adiante ou um barranco à minha espera, bloqueando o meu caminho, etc. Em suma, caminho sempre simulando novas situações, principalmente quando estou por iniciar um novo empreendimento. Concentro toda a minha atenção para pensar a fundo no assunto e depois tomar as ações. O mesmo fiz quando fundei a Dine Dendem. A razão pela qual decidi ingressar na área de telecomunicações, apesar de ser totalmente amador nessa área, especialista que sou no ramo da cerâmica, foi que se obtivesse sucesso, mesmo nessas condições, poderia provar que a minha filosofia de administração estaria correta. Com um dos itens da filosofia Inamori que era transmitido aos senhores, nada mais é do que a essência da minha filosofia de administração. Para uma empresa obter sucesso, é consenso comum que o administrador tenha excelente capacidade, além de ser profundo conhecedor da ciência de administração. Entretanto, eu considerava secretamente que a filosofia da administração, que servirá de alicerce para administrar a empresa, seria o fator mais importante. Assim, se essa filosofia estiver correta, de certo, a empresa terá sucesso. Na prática, fundei a empresa Kyocera e a administrei com base na filosofia Inamori. Observando o meu sucesso, a sociedade dizia que era fruto do acaso que eu peguei a tendência da cerâmica da época e que isso me levou ao sucesso. Entretanto, o sucesso da Kyocera se deve ao fato de ter erigido uma filosofia de administração respeitável e de tê-la colocado em prática. Portanto, para inaugurar a Dine Dendem, fiz a seguinte declaração: formarei uma equipe com especialistas na área de telecomunicação, mas administrarei essa empresa com base na minha própria filosofia de administração. Caso obtenhamos sucesso com esse empreendimento, comprovar-se-á o quanto uma filosofia de administração é importante para gerir uma empresa. Do contrário, comprovará que
só com a filosofia não se consegue administrar uma empresa. Hoje, vendo que a Dani Denden atingiu um maravilhoso crescimento, sinto novamente que a filosofia é o tesouro dos tesouros na administração de uma empresa. Para o estabelecimento da Dani Denden, eu me dediquei também a pensar até visualizar o resultado, até decidir pela fundação. Indaguei-me por várias vezes se o motivo da fundação era para o bem de todos, se não estava movido somente por interesses pessoais. Mas assim que decidi, passei a pensar dia após dia em como iria administrar essa empresa. Ouvindo as opiniões dos especialistas, repetia mentalmente as simulações até não saber mais se era sonho ou realidade. O que aos poucos transformou-se em certeza do que iria dar certo. Quando chegou o momento da fundação, pedi ao senhor Shingo Moriyama, então secretário de Recursos Naturais e Energia do Ministério da Indústria e Comércio Internacional, nascido na província de Kagoshima e um pouco mais velho do que eu, para ser o presidente da Dani Denden. O senhor foi bem sucedido como burocrata, chegou a ser secretário de Recursos Naturais e Energia e hoje aceitou a nosso convite uma empresa civil para nos ajudar em um novo empreendimento na área de telecomunicações, totalmente diferente daquela em que atuava. Se esse empreendimento der certo, o senhor terá sucesso também na atividade totalmente nova, diferente da época de sua vida de burocrata. Pretendo mais tarde fazer a Dani Denden aparecer na lista da Bolsa de Valores. Acredito que ainda não houve nenhum ex-funcionário público do alto escalão que tenha fundado uma empresa de comunicação de risco, porém magnífica, que tenha sido incluída na Bolsa de Valores. Assim, pretendo delegar ao senhor um trabalho magnífico como esse. Quando assim transmiti, o senhor Moriyama ficou tão feliz e disse entusiasmado: "Muito obrigado, senhor Inamori. Gostaria de aprender muito com o senhor e me empenhar ao máximo." Na época, para alguém que tivesse sido secretário de Recursos Naturais e Energia, depois de ter ocupado o cargo de chefia no Ministério da Indústria e Comércio Internacional, certamente não deveriam faltar convites de jantares dos presidentes de grandes empresas privadas. Contudo, na Dani Denden, não havia nada disso. Quando reforcei a condição de que não haveria nenhum tostão de despesas sociais, ele me disse: "Quando tivermos sucesso, será que vai ser liberado um pouco?" Respondi que era para gastar o quanto fosse necessário dentro de seu ganho. Sorrindo, ele respondeu que estava ansioso pela chegada desse dia. Mas quando iniciamos as atividades, a situação não nos estava favorável. Surgiu a companhia Nippon Telecom e instalou cabos de fibras óticas margeando a linha de trem ultra rápido, o Shinkansen. Em seguida, estabeleceram a companhia Nippon Kouzoki Tsushin, a Teleway Japan, que também instalou cabos de fibras óticas nas autoestradas. Acreditando que estas seriam de propriedade do governo, solicitei a licença também para que nossa empresa fizesse o mesmo, o que, porém, foi recusado sem piedade. Por isso, tivemos que instalar torres de metais no meio das montanhas para construir uma rede de linhas troncos sem fio. Foi uma luta dura. O senhor Moriyama se preocupava muito e, com isso, realmente teríamos competitividade diante dos nossos concorrentes. Às vezes, vinha a mim e dizia: "Presidente, acho que não dá mais." Nessas horas, o convidava para tomar umas para animá-lo, contava o que aconteceria na próxima semana e, em seguida, como iria ficar dali em diante até o momento da listagem de ações na Bolsa. Mas o senhor Moriyama dizia: "Mesmo que o senhor me diga como se estivesse antevendo os resultados, acho que não vai ser tão fácil assim. Note a situação atual. Está realmente muito difícil." Estava muito apreensivo pelo que não conseguia visualizar. Mesmo que eu afirmasse que assim ficaria, que ele não convencia e me indagava se eu não estava otimista demais, contudo, eu continuava a afirmar que assim ficaria. Pois eu conseguia visualizar claramente o futuro da nossa Dani Denden, porque havia pensamento profundamente até esse ponto. Realmente, o programa da Dani Denden foi, conforme havia dito o senhor Moriyama, desde o porte da empresa, o volume de faturamento, assim como a época da inscrição na Bolsa de Valores. Eu mesmo fiquei um pouco impressionado. Infelizmente, o senhor Moriyama faleceu de AVC, mas precisamente de hemorragia intracerebral, antes da listagem de ações na Bolsa, mas a Dani Denden apresentou um crescimento extraordinário. Lembrando hoje o fato de ter pensado exaustivamente
e repetido as simulações a ponto de parecer familiar o caminho a ser desbravado, foi o fator principal para levar esse empreendimento ao sucesso. Empreendimento esse que foi um caso inédito de uma empresa privada a participar na atividade de domínio do governo desde a era Meiji. Hoje, termino por aqui.